Olá, pessoal! Hoje a gente vai iniciar nossa aula de espelhos esféricos, parte 1. Bom, tipos de espelhos esféricos. Então, a gente tem vários tipos de espelhos esféricos no nosso dia a dia e a gente às vezes não se dá conta. Então, para fazer o espelho esférico, no caso para vocês entenderem o que seria esse espelho esférico. Então, a gente considera uma superfície esférica espelhada. Então, aqui considere uma esfera espelhada. E aí a gente faz um corte nessa esfera espelhada, que a gente vai chamar esse corte de calota esférica. Então, seria esse corte aqui. Então, eu iria olhar isso aqui, ó, esse corte que foi feito. Aqui seria esse ponto pontilhado, a esfera completa, e a gente fez esse corte. Então, a gente vazou essa superfície esférica para eu explicar para vocês. Então, no centro, a gente vai ter um centro C, né, que vai ser chamado centro de curvatura, um raio R, né, que toda esfera tem um raio, e aí a gente pode, através desse corte, pode obter os dois tipos. Então, aqui na superfície interna dessa esfera, a gente tem o espelho côncavo. Na parte externa, a gente vai ter o espelho convexo. Então, aqui eu trouxe mais um para ficar mais claro para vocês o que seria o espelho côncavo e o convexo. Então, o espelho convexo é essa parte aqui externa, onde o raio incidente bate nessa superfície espelhada e volta. Então, a gente vai usar muito o conceito de reflexão aqui, né? Então, você vê que o assunto ele vai sempre um ligado ao outro. Então, o raio de luz bate nessa superfície espelhada e reflete. No espelho côncavo, a mesma coisa. A superfície bate internamente no espelho e reflete, então volta. E aqui a gente vai ver muito essa representação de exemplos, e aqui ao decorrer dos slides eu vou usar muito essa representação. Então, aqui para a gente usar o espelho côncavo, né? Então, aqui saindo aqui a parte externa, e aqui a parte interna, que é do côncavo. E aqui a superfície espelhada é representada assim, e aqui não é por esses traços. Então, bate e volta. O espelho convexo, ele amplia o campo de visão, porém a imagem é reduzida. Então, a gente vê muito assim em estabelecimentos pequenos, mercado, um espelho que fica bem lá no alto. Por quê? Porque ele amplia o campo de visão, então em coisas pequenas ele dá para ver todo o ambiente, e só que a imagem dele é reduzida. Já o espelho côncavo, ele é muito utilizado pelos dentistas porque ele amplia aquela imagem. Tem aquele espelhinho que o dentista vai e coloca, pede para você colocar, abre a boca, e ele coloca, então, porque amplia o campo de visão dele, então amplia a imagem. Os elementos geográficos dos espelhos esféricos. Então, a gente aqui vai ver a esfera completa, aquele corte que eu mostrei naquela imagem primeiro, e os elementos que compõem, né, que a gente vai sempre estar trabalhando com ele. Será o quê? O eixo principal. Esse centro, ele vai representar o centro da esfera, então a gente vai representar ele pelo C. Esse V vai ser o vértice da calota esférica, então esse vértice, o eixo principal que passa pelo centro da esfera, tá? Esses dois eixos, esse A e o B, são eixos secundários, e esse raio é a distância angular entre os dois eixos, os dois eixos secundários. E o raio, né, que é o raio da esfera. O foco principal de um espelho esférico. Então, tanto nos espelhos côncavos quanto nos espelhos convexos, a distância do foco, esse F aqui, o foco, ao seu respectivo vértice, então a distância do foco ao vértice é chamada de distância focal. E o foco, ele se localiza entre o vértice e o centro da curvatura. Então, nesse segmento aqui, CV, centro e vértice da curvatura. E ele vai ser o quê? O foco vai ser o raio sobre 2. Porque lembra que a gente está falando de uma esfera, né, de uma metade, de um corte de uma esfera que a gente fez. E na esfera a gente tem um raio, né, tem um centro. Então, se o foco está entre o vértice da calota e o centro de curvatura, o foco está localizado no meio, então vai ser o raio dividido por 2. Aí aqui a gente tem no espelho côncavo, tá vendo a abertura desse espelho, tá para cá. Então, o foco e o centro de curvatura estão na frente do espelho, do côncavo, e o vértice está localizado aqui no meio. Já no espelho convexo, o foco e o centro de curvatura estão localizados atrás do espelho. Então, aqui está a frente do espelho, tá vendo? Na frente do espelho, tá, onde está o vértice, e o foco e o centro de curvatura está atrás desse espelho. Bom, agora a gente vai estudar raios notáveis. Esses raios notáveis eles são bem importantes, que vocês têm que entender bastante, porque a gente vai utilizar ele no decorrer da unidade
do assunto, né? Porque eles vão ser importantes para a questão da formação de imagens, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, o raio incidente paralelo ao eixo. Então, o raio ele incide, né? Ele entra paralelo, bate na superfície e ele vai voltar, ele vai refletir em direção ao foco principal do espelho esférico. Então, ele entra paralelo e reflete passando pelo foco. Então, entra paralelo e reflete no foco. Aqui no espelho côncavo. No espelho convexo, a mesma coisa. Entra paralelo e reflete no foco. Só que aqui a gente vai fazer o pontilhado para dizer que ele passa pelo foco e reflete. E reflete aqui. Então, ele reflete no foco, passa paralelo. Só que aqui, como o foco está localizado atrás do espelho, por isso que a gente faz esse pontilhado, porque a imagem vai ser virtual. Vocês vão ver isso mais na frente que eu vou explicar. Mas, por enquanto, só do raio. Então, lembre-se, raio que incide paralelo, ele reflete passando pelo foco. Já o raio 2 vai ser o raio incidente na direção do foco. Então, se agora o raio incide pelo foco, ele bate e volta paralelo. Então, incide pelo foco, reflete paralelo. Incide no foco, volta paralelo, tanto no espelho côncavo quanto no convexo. Só que no convexo, a gente sempre vai fazer esse pontilhado para vocês verem que sai do foco, tá vendo? Ele sai do foco, bate e volta refletindo paralelo ao eixo principal. Então, bate, entra no foco e volta paralelo ao eixo principal. O raio 3, o raio incide na direção do centro de curvatura, ele incide no centro de curvatura e ele volta refletindo sobre o mesmo eixo de curvatura. Então, ele bate e volta sobre o eixo de curvatura. No convexo, a mesma coisa, ele incide sobre o eixo de curvatura e volta. Já o raio 4, ele incide na direção do vértice e é refletido simetricamente ao eixo principal. Então, ele bate no vértice e volta sobre o vértice, refletindo simetricamente. É o que a gente viu lá quando a gente estudou reflexão. Aqui é nada mais do que a reflexão. Ele bate e volta pelo mesmo tamanho. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, Então, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Então, é a mesma coisa. Então, bate no vértice e volta simetricamente. Aqui no convexo também, bate no vértice e volta simetricamente. Então, esses são os 4 raios que a gente vai estudar. Então, você tem que sempre estar lembrando do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto raio incidente. O raio incide no centro de curvatura, ele volta pelo centro de curvatura. Ele incide no vértice, volta pelo vértice simetricamente no outro lado. Então, ele é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Incide no foco, bate e volta paralelo ao eixo principal. Incide paralelamente ao eixo principal, volta refletindo no foco. Então, esses são os 4 raios incidentes. Bom, o foco, quando é no espelho côncavo, ele é um foco positivo. Então, o foco é positivo, é maior que zero. Já no convexo, ele é negativo, menor que zero. Então, você vê que ele está depois, o foco no espelho convexo está aqui, localizado depois, por isso que ele aqui é negativo. Negativo, porque ele está voltando, então o foco aqui é depois, então o foco é negativo no espelho convexo, e no foco do espelho côncavo ele é positivo. Então, isso vai ser útil quando a gente for falar de cálculos, então isso aí vai refletir muito. E esses raios, como eu já falei, eles são importantes na hora da formação das imagens. E antes da gente falar, a gente vai estudar também ponto objeto e ponto imagem, também vai ser importante. Então, tudo isso vocês têm que entender para a gente, na aula que vem, dar continuidade. Então, o ponto objeto ele está associado ao feixe de luz que incide e chega no espelho, ou seja, tem um raio de luz que chega no espelho, então é o ponto objeto. Tem 3 tipos de ponto objeto. O ponto objeto real, que é um vértice de luz Então, o ponto objeto real é o vértice de um feixe de luz divergente, sempre formado pelo cruzamento efetivo dos raios. Ou seja, o que seria esse ponto de objeto real? Os raios estão emergindo, tá vendo?
saindo de um mesmo ponto, eles estão entrando, saindo desse ponto aqui. Então, eles estão emergindo, eles estão entrando no espelho e estão saindo de um ponto só. Então, eles estão saindo de um ponto e estão emergindo no espelho. Isso é o ponto real. Ponto objeto virtual é o vértice de um feixe de luz convergente sendo formado pelo cruzamento imaginário do prolongamento dos raios de luz. Ou seja, aqui, ó, então o ponto está entrando no objeto, no espelho, na superfície espelhada, e esse prolongamento, que é onde eles vão se cruzar em um ponto, que é chamado de virtual. Então, esse prolongamento imaginário para onde eles vão se cruzar, que é que a gente chama de objeto virtual. Já o objeto impróprio é os feixes de luz paralelos, eles se situam no infinito, eles estão entrando paralelamente. Então, esse vai ser o objeto impróprio. Ponto imagem. O ponto imagem também ele vai estar associado ao feixe de luz que sai do sistema óptico. Então, o que sai? Então, o objeto é o que entra e o imagem é o que sai. Então, é ponto de imagem real. É o vértice de um feixe de luz emergente convergente, sendo formado pelo cruzamento efetivo do raio de luz. Então, o raio real, ele está saindo e se encontrando em um único ponto. Então, eles estão saindo e se encontrando em um único ponto. Então, isso é a imagem real. Ele sai e vai em direção a um ponto. Imagem real. A imagem virtual é o vértice de um feixe de luz emergente e divergente, sendo formado pelo cruzamento imaginário do prolongamento dos raios. Ou seja, a luz vai sair desse espelho, dessa superfície, e o seu prolongamento imaginário, eles vão se cruzar. Então, esses feixes vão se cruzar através do seu prolongamento imaginário. Então, as luzes estão saindo em direção aqui, e se a gente fizer um prolongamento delas, elas vão se cruzar em um ponto. Então, a gente chama de imagem virtual. Já a imagem própria é quando o vértice de um feixe de luz emergente cilíndrico, ou seja, se situa no infinito. Então, as luzes estão saindo e vão para o infinito. Elas não se cruzam em nenhum ponto, então elas saem paralelas e elas não se encontram. Mesmo se a gente fizer prolongamento para cá, elas não vão se encontrar. Então, a gente chama de imagem própria. Pronto, então, visto imagem própria, em raios notáveis, vocês estudam bastante isso, entendem bastante o que são esses raios, esse ponto imagem, porque na aula que vem, que vai ser formação de imagens, a gente vai ver como vai formar essas imagens, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo.